Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos e hoje, seguindo o nosso cronograma, nós iremos trabalhar o segundo reinado, tá certo? O que a gente vai trabalhar nessa aula dentro do segundo reinado? Nós iremos trabalhar a configuração política do segundo reinado e as características econômicas, tá bem? Bom, o que apareceu para vocês aí é a bandeira do Brasil Imperial, ok? Percebam que ela tem aí bastante semelhança com a bandeira atual do nosso país, tá certo? Aquele discurso todo que a gente tem sobre o verde representar as matas, o amarelo, o ouro e as riquezas, na verdade isso foi construído no momento da proclamação da República na intenção de apagar o passado monárquico. Na verdade, a configuração principal da nossa bandeira ela remete ao período da monarquia, onde o verde e o amarelo são as cores da família real brasileira e, se vocês observarem no centro, onde hoje nós temos o cruzeiro, né, e a frase Ordem e Progresso, havia o brasão da família imperial, tá bem? Bom, dentro da política interna, o que nós vamos destacar? Primeira coisa, nós vamos começar falando das características gerais, ok? Primeira delas é que o segundo reinado foi o maior período da história política brasileira em que uma mesma pessoa ocupou o cargo executivo, tá? No caso aí o Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II foi o governante que por mais tempo governou o nosso país. Tá aí a foto então do Dom Pedro II mais jovem. Vocês vão perceber que conforme a gente for avançando nesse assunto, as imagens que vão aparecendo do Dom Pedro II, elas são imagens dele mais velho, tá certo? Bom, o segundo reinado ele é dividido em três fases, ok? Três fases principais. Quais são elas? A primeira delas é o que nós chamamos de consolidação, ok? É a consolidação do Dom Pedro II no poder. A segunda fase é a conciliação. O que é a conciliação? É a amenização de todas as crises e revoltas que foram herdadas do período regencial e que permitiram que Dom Pedro II se estabilizasse e governasse o país. E a terceira fase é a crise, a decadência, o final do segundo reinado, e aí já caminhando para a república, ok? Nós iremos trabalhar dentro dos aspectos políticos nessa aula as duas primeiras fases, a consolidação e a conciliação, ok? A crise a gente vai trabalhar em uma aula separada. Bom, como que é a organização política, como foi, né, a organização política do segundo reinado? Vamos lá. Dentro da organização política, nós destacamos primeiramente os grupos políticos do segundo reinado, ok? Começando aqui com os conservadores. Não sei se vocês estão lembrados, quando nós passamos pelo período regencial, dentro dos aspectos políticos, da organização política do período regencial, nós vimos, e eu comentei com vocês também, que aqueles grupos que depois transformaram-se em partidos, eles iriam estar presentes e eles iriam protagonizar a política do período que nós chamamos de segundo reinado, que é o que nós estamos vendo agora. Pois bem, então aqui estão os conservadores, ok? Que juntamente com os liberais, que nós iremos ver na sequência, se formaram lá ainda durante o período regencial, na transição da regência trina permanente para a regência una. Quais as características, o que defendiam os conservadores? Eles defendiam a maior centralização do poder nas mãos do imperador. Daí o nome deles, percebam que eles mantêm a mesma postura do período regencial, ok? E nós temos os liberais. O que os liberais defendiam? Também aquelas mesmas características que nós vimos no período regencial. Eles defendiam a maior descentralização do poder e uma maior autonomia das províncias, tá certo? Bom, aqui uma observação importante para vocês. Quando nós falamos tanto de conservadores quanto de liberais, a gente consegue identificar algumas características que são comuns a eles, ok? E essas características comuns, elas se repetem, ou seja, são as mesmas que vieram desde o primeiro reinado, passaram pelo período regencial e agora se fazem presente durante o segundo reinado. A primeira delas é que ambos os grupos queriam governar sem que houvesse qualquer participação popular. Esse foi o projeto, ok, das pessoas que formavam os conservadores e os liberais, que dentro da sociedade brasileira eram a elite, ok, a aristocracia. Então, desde a proclamação da independência já havia esse projeto de formar um governo onde não houvesse qualquer participação popular, de modo a garantir o seu status social e o seu privilégio, os seus privilégios, tá bem? E daí
a gente tem aquela famosa frase, né, que vai marcar a política durante o segundo reinado. Não tem nada mais conservador do que um liberal no poder e vice-versa. Ambos esses grupos, como eu já destaquei para vocês, apenas para constar, eram representados pela elite, então pela aristocracia brasileira. Tá certo? Bom, influenciados, ok, por esses grupos políticos, quem? Nós acabamos de falar, conservadores e liberais. Dom Pedro II organiza a política nacional no momento em que ele é coroado, adotando o modelo de uma monarquia parlamentar, ok? Esse modelo, essa monarquia parlamentar brasileira, no entanto, era diferente daquele modelo clássico que nós podemos comparar ao modelo inglês. Então, a monarquia parlamentar brasileira não se assemelhava à monarquia parlamentar inglesa. Por quais aspectos? Lá na Inglaterra, o modelo parlamentar inglês, o poder ele é exercido pelo parlamento, tá certo? E esse parlamento é escolhido pelo povo. E todas as decisões políticas que emanam desse parlamento, elas são concentradas na figura do primeiro-ministro. Percebam que em toda essa descrição eu não mencionei em nenhum momento a figura do monarca, do rei, ok? No sistema parlamentar brasileiro, que foi instituído pelo Dom Pedro II no momento da sua coroação e o que inaugura, então, que começa o período que nós chamamos de Segundo Reinado, existia o poder moderador, tá certo? Então, o imperador, por meio deste poder moderador, ele nomeava um conselho de ministros. E este conselho de ministros definia o gabinete executivo, tá certo? E as responsabilidades desse gabinete eram convocar as eleições para compor a Câmara dos Deputados. Esses sim eleitos por voto direto entre os conservadores e os liberais. Então perceberam que na organização do modelo parlamentar brasileiro eu começo falando da figura do imperador. Ok? Ou seja, o ponto de partida é o imperador por meio do poder moderador, tá certo? Que nomeava aqueles que iriam compor o Conselho de Ministros, esse, por sua vez, definia o gabinete executivo, e o gabinete executivo, por sua vez, convocava as eleições para compor a Câmara dos Deputados, ou seja, para compor o parlamento brasileiro. Ou seja, as decisões políticas elas estavam concentradas nas mãos da elite, a elite essa que se dividia entre liberais e conservadores. Percebam que na descrição do modelo parlamentar brasileiro eu não mencionei o povo e citei a concentração das decisões nas mãos do imperador. Ou seja, apesar de também se chamar ou também se definir como monarquia parlamentar, o parlamentarismo brasileiro era bastante diferente do parlamentarismo inglês, tá certo? Bom, devido a essa organização, nós chamamos então o modelo parlamentar brasileiro de parlamentarismo às avessas. Vocês já devem ter ouvido essa expressão ou irão ouvir ela com alguma frequência dentro do Segundo Reinado, tá certo? E aí apareceu para vocês essa charge. Essa charge mostra o imperador Dom Pedro II, ok? E ele está aí controlando, né, segurando o que seriam os dois grupos políticos principais, né? Para falar a verdade, os dois únicos, né? A gente pode destacar os conservadores e os liberais, ou seja, no modelo parlamentar controlado, apoiado na figura do imperador, tá certo? Bom, a posse do Dom Pedro II, ela é seguida então da eleição de novos ministros, tá? Essa eleição de novos ministros ficou conhecido como eleições do cacete. Apesar do nome um tanto incomum e engraçado, ele é resultado do caráter ou do modo como essa eleição foi conduzida, baseado na utilização da violência, da intimidação, onde as pessoas eram obrigadas a votar, ok? Além disso, esse processo foi marcado por fraudes, onde eles pegavam inclusive documentos de pessoas que já haviam falecido e votavam por elas, enfim. Todo esse conjunto, né, intimidação e fraudes, é o que fez, e violência, né, no processo eleitoral, é o que fez com que nós chamássemos essas eleições de eleições do cacete. Então, as eleições para compor os ministérios logo após a coroação de Dom Pedro II foram chamadas de eleições do cacete. Tá bem? Então, uma vez, né, que esses ministros são eleitos, nós temos a composição do que foi chamado de gabinete liberal. Por quê? Porque os liberais, eles, por meio de toda essa intimidação, por meio de toda essa violência, conseguiram garantir que estivessem entre a maioria daqueles eleitos. Ok? Bom, aqui é o seguinte, esse gabinete liberal,
nós podemos chamar de a conclusão do projeto dos liberais quando esses criaram o Clube da Maioridade lá no finalzinho do período regencial. Quando nós temos a renúncia do Diogo Feijó, de tendência liberal, e a posse do Araújo Lima, conservador, como regente, os liberais eles perdem o poder que eles tinham. Tanto que, quando isso acontece, nós dizemos que o período regencial entra na chamada fase conservadora. Tá certo? Quando isso acontece, os liberais que haviam perdido o poder começam a se articular para tentar voltar ao poder. E nessa articulação eles criam um clube da maioridade, cujo objetivo era a antecipação da maioridade do Dom Pedro II para que ele pudesse ser coroado. Tá? Todo esse processo ficou conhecido como golpe da maioridade. Pois bem, a constituição do gabinete liberal, nós podemos dizer que foi a conclusão deste projeto dos liberais de retornarem ao poder. Tá? Projeto esse que se inicia lá no período regencial ainda. Tá bem? Bom, não é estranho, né, se a gente falasse que os conservadores vão questionar o resultado dessas eleições e vão exigir que Dom Pedro II anulasse essas eleições. E é exatamente isso que o Dom Pedro II vai fazer. Aí vocês vão se perguntar, por que o Dom Pedro II vai tomar essa atitude? Pessoal, entendam vocês o seguinte, os liberais, apesar de serem compostos por membros da elite, assim como os conservadores, eles tinham, que nem o próprio nome sugere, tendências liberais. E nós vimos que nessas tendências concentram-se quais interesses? A de descentralização do poder e o aumento da autonomia das províncias. Okay? Isso era de conhecimento do Dom Pedro II. Então, uma vez que os liberais formam a maioria nesse gabinete eleito, logo no comecinho do segundo reinado, e os conservadores contestam isso, Dom Pedro I, entendendo a postura, a posição e aquilo que os liberais defendiam, ele vai acatar aí esses interesses dos conservadores e vai anular a eleição do gabinete liberal. É óbvio que a gente vai esperar a reação dos liberais, tá certo? Bom, a reação dos liberais, que eu acabei de falar, ela vem na forma da organização da Coluna Libertadora. Okay? O que é a Coluna Libertadora? Era um movimento que criticava a centralização do poder político nas mãos do Dom Pedro II e a anulação das eleições que havia composto o gabinete liberal. Eles também criticavam a posse dos conservadores, tá? Porque uma vez que o gabinete liberal foi dissolvido, Dom Pedro II nomeia para compor o novo gabinete a maioria conservadora. Esses conservadores formam a maioria deste ministério, né, deste gabinete. Por quê? Porque eles tinham uma postura política que atendia aos interesses do imperador. Os conservadores, como nós vimos, eles eram favoráveis à centralização do poder nas mãos do imperador e à retirada da autonomia das províncias. Bom, e aí, a partir da Coluna Libertadora, começam as chamadas revoltas liberais. Essas revoltas liberais possuíam um caráter republicano, tá? Por esse motivo a gente também as chama de revoluções. E aí nós entramos na Revolução Praieira, que compõe este quadro de revoltas liberais, que vai acontecer de 1848 até 1850. Começando a falar sobre a Revolução Praieira, nós destacamos as características gerais. Quais são elas? A primeira delas é onde ela ocorreu. Ela vai ocorrer em Pernambuco, ok? Atual região Nordeste. E o seu nome se deve ao fato de que o movimento ele foi articulado, ele foi incitado pelo jornal Diário Novo. E esse jornal ficava situado na Rua da Praia. Não é porque a revolta aconteceu na praia, tá? Como muita gente pensa de forma errada. Tudo bem? Bom, a Revolução Praieira foi a última das revoltas liberais, tá bem? Ela trazia, que nem eu falei para vocês lá atrás, a ideia do republicanismo. E ela trazia também ideias europeias da década de 1840. Essas ideias europeias da década de 1840 foram as responsáveis por organizarem, por levarem aos movimentos de questionamento do absolutismo europeu, movimentos esses que ficaram conhecidos em conjunto como Primavera dos Povos. E a revolta em si, como nós vamos descrevê-la? O Jornal Diário Novo organiza um manifesto, tá? Esse manifesto foi intitulado de Manifesto ao Mundo, ok? E neste manifesto, o Jornal Diário Novo defendia o voto universal,
Ele defendia a liberdade de imprensa, a abolição da escravatura e a proclamação da República. O estopim para que a revolta começasse foi Dom Pedro II ter trocado uma liderança local e colocado no lugar dela um conservador, ok? E aí a gente destaca essa observação que é a seguinte: junto com tudo isso que foi descrito como características gerais e o estopim da revolta, nós temos que considerar também o fato de que a elite nordestina, principalmente de Pernambuco, historicamente ligada à cana-de-açúcar, ela já vinha passando por um processo de decadência econômica, social e, consequentemente, política. Ou seja, cada vez mais essa elite, que uma vez já foi a mais poderosa, a mais rica do país, ela encontrava-se em uma fase de decadência, onde ela perdia o seu poder econômico e, com ele, a participação e o poder político. Na contramão, nós temos a ascensão de uma nova elite na região sudeste ligada ao café, região sudeste mais próxima do imperador, tá certo? E, por sua vez, então, ligada ao café. Então, a decadência da elite nordestina e a ascensão dessa elite ligada à cafeicultura é um dos motivos também que levou a essa revolta. Tudo bem? E qual foi a conclusão deste movimento? Enfraquecidos e derrotados pelas tropas do exército imperial, o movimento, a Revolução Praeira, vai ser finalmente sufocado e, olha só, os líderes deste movimento, diferentemente de outros movimentos que aconteceram no Brasil, porém com alguns paralelos que a gente já descreveu nas nossas aulas, foram anistiados. Não sei se vocês estão lembrados das revoltas que se iniciaram no período regencial, porém se concluíram durante o Segundo Reinado, como a Revolução Farroupilha. Elas tiveram aí os seus líderes perdoados, anistiados por Dom Pedro II. O motivo era esse interesse, do imperador em se conciliar com a elite, ou seja, o interesse do imperador em não arrumar mais motivos para que esse clima de revolta continuasse. E é por isso que nós temos então a fase chamada conciliação, que foi mencionada no comecinho da aula. Bom, e aqui uma observação: com o fim da Revolução Praeira, termina-se então a fase da conciliação e inicia-se a fase da consolidação do poder de Dom Pedro II. Tudo bem? Seguindo. E agora, para a gente poder ir terminando o nosso assunto, nós vamos trabalhar a economia do Segundo Reinado. E aí, nós destacamos o café como sendo o principal produto de exportação durante esse período. O café, ele vem com uma certa modéstia, meio tacanho ali durante o período regencial, e agora, durante o Segundo Reinado, ele assume como o carro-chefe das exportações brasileiras, ou seja, o produto que o Brasil mais exportava. Ele compunha aí, em média, 60% da pauta de exportação brasileira. Porém, é importante a gente destacar aqui que ele não era o único produto que o Brasil exportava. Ele era o principal, mas não o único, ok? O Brasil, no Segundo Reinado, ele começa a ter, uma policultura. Ao invés daquela característica que perdurou ao longo de todo o período regencial, que foi observada também ao longo do primeiro reinado, do período regencial, o período regencial isso começa a mudar, mas até o primeiro reinado, onde nós temos a monocultura, tá certo? Um produto sendo o principal na exportação, ou praticamente único, agora durante o Segundo Reinado isso começa a mudar. O café era o principal, mas não o único, ou seja, a economia brasileira começa a experimentar uma policultura. Quais são os produtos que se destacavam além do café? Nós temos a manutenção do açúcar, em histórica decadência, porém ele continuava ali. E agora a gente acrescenta a decadência do açúcar, a concorrência europeia, que passa a produzir o açúcar de beterraba. Nós temos a expansão da cultura do algodão. Essa expansão é resultado da Guerra de Secessão que aconteceu nos Estados Unidos. Lembrando rapidinho, a guerra entre os estados do sul, os chamados confederados, e os estados do norte, os chamados federados. Entre os motivos dessa guerra nós temos a questão da abolição da escravatura no país. Uma vez que essa guerra acontece em território norte-americano, a produção de algodão deles é afetada e isso leva a um aumento na demanda pelo algodão brasileiro. Não preciso falar quando a guerra termina, ou seja, quando eles se resolvem, é óbvio que a importação do algodão brasileiro vai cair e o algodão no Brasil vai entrar em crise. Mas enfim, por enquanto,
aqui no comecinho do segundo reinado, ele estava em expansão e vai ganhar ainda mais mercado durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. E nós temos também, na segunda metade do século XIX, o surto da borracha que acontece na região norte do Brasil. Esse surto da borracha ele está relacionado com o início da segunda revolução industrial e o surgimento dos automóveis, das indústrias automobilísticas, que vão utilizar a borracha para a produção dos pneus que vão nos carros, ok? Disse surto e eu vou mencionar essa palavra novamente, por quê? Porque foi um período econômico que começou de maneira abrupta, rápida, do mesmo jeito que ele começa rápido, ele tem o seu fim também logo na sequência, ele não dura muito, tá certo? Bom, seguindo. O Brasil manteve a sua estrutura produtiva, já que nós estamos tratando da economia, apesar da policultura, a estrutura manteve-se a mesma. Qual? O Brasil continuava utilizando como estrutura produtiva o latifúndio monocultor, ou seja, nas fazendas produzia-se apenas um produto, na economia vários, nas propriedades apenas um. E esses latifúndios monocultores eram tocados por mão de obra escrava. Toda essa produção destinada ao mercado externo, ou seja, o Brasil continuava uma economia agrária e exportadora, tendo como principais compradores os Estados Unidos e a Europa. E aqui apareceu para vocês um quadro do pintor Cândido Portinari, tá bem? Esse quadro do pintor retrata, né, uma lavoura de café, e aí vocês percebam os escravos, né, tocando essa lavoura de café. Cândido Portinari era da nossa cidade vizinha, Brodowski, né, vizinho digo próximo da gente, vizinho de Ribeirão, e ali em Ribeirão teve uma cultura cafeeira muito forte. Na verdade, Ribeirão começa a ganhar destaque por conta do café, então ele vai trazer um pouquinho da história dessa região nessa pintura aqui, tá bem? Bom, o café ele começa a interferir em outros setores da sociedade, da economia brasileira. O café vai ser responsável pela urbanização, ok? O surgimento de comércios, de bancos, como eu acabei de falar para vocês, cidades como a de Ribeirão Preto e outras no interior do estado de São Paulo são formadas a partir da expansão da cafeicultura. O café vai levar à construção de ferrovias, ferrovias essas que eram utilizadas para duas coisas principais. Primeira, para o escoamento da produção de café do interior para o litoral. Quanto mais as lavouras se distanciavam do litoral, mais importante era fazer com que esse café chegasse até os portos, principalmente o Porto de Santos, para que ele pudesse ser exportado. Lembrando que ele era destinado ao mercado externo. E aí, em um segundo momento, essas ferrovias começam a ser utilizadas para fazer o caminho contrário, ok? Quando a gente começa a chegar na metade do século XIX, mais especificamente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico de escravos, e depois, na sequência, as chamadas leis inócuas porque não surtiam efeito, mas enfim, as leis de combate à escravidão, como a do ventre livre, a do sexagenário, que começam a dificultar a oferta de mão de obra escrava, essas ferrovias começam a ser utilizadas para transportar a mão de obra imigrante, que desembarcava nos portos, vindos principalmente da Europa, e então levá-los em direção às fazendas, onde eles iriam muitas vezes substituir os escravos ou ocupar o lugar da mão de obra nessas lavouras, tá bem? E aí também, na sequência, a abertura de estradas como consequência da expansão do café e também o desenvolvimento tecnológico, telégrafos e depois telefones. Por quê? Porque todas essas regiões e cidades afastadas da capital, que também se dedicavam à cultura cafeeira, elas precisavam ser interligadas, elas precisavam se comunicar, ok? E isso vai levar a um desenvolvimento tecnológico, a interligação delas por meio dessas linhas de telégrafo e posteriormente telefone, tá certo? Bom, o café ele desenvolve-se principalmente na região sudeste, tá? Não vou falar que foi só na região sudeste, ok? Mas foi principalmente na região sudeste. Onde dentro da região sudeste? No estado de São Paulo, principalmente, mas não só. Por que nessa parte da região sudeste? Por que em São Paulo e na região sudeste? Porque essa região tem um clima, ok? Que é o clima tropical litorâneo também, né? E um solo
que é o solo de terra roxa, que são favoráveis à cultura do café. Então, um solo fértil e um clima favorável ao cultivo do café permitiram que o café se expandisse pela região sudeste do Brasil e especificamente pelo estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, a gente destaca duas regiões que foram aí grandes produtoras de café. Se vocês observarem aí nesse mapa, vocês podem ver toda a rota de expansão da cafeicultura pelo território brasileiro e pelo estado de São Paulo. Tudo bem? Nós começamos a destacar, dentro do estado de São Paulo, a região do Vale do Rio Paraíba. Tá bem? A região do Vale do Rio Paraíba é essa região que fica aqui próximo da fronteira, né, da divisa com o Rio de Janeiro, tá bem? Tanto que se vocês observarem aqui na legenda, ela está pintada com uma cor mais escura, indicando aqui início do século XIX. Então, essa região aqui foi a pioneira na produção de café no estado de São Paulo. A produção de café no Vale do Paraíba, ela tinha algumas características. Além do pioneirismo, nós temos que destacar também a adoção de um modelo rudimentar, ok? A utilização em grande escala de mão de obra escrava. Então, as técnicas rudimentares, juntamente com a utilização de uma mão de obra pouco qualificada para esse trabalho na lavoura, no caso, levaram ao esgotamento do solo dessa região. Então, em pouco tempo, né, comparando aí historicamente, o solo do Vale do Paraíba foi esgotado devido a técnicas arcaicas de cultivo e manejo do solo. Isso forçou o café a se expandir para outras regiões do estado de São Paulo, também buscando a ocorrência da terra roxa. Isso nos faz chegar na segunda região onde o café se destacou dentro de São Paulo, que é o Oeste Paulista. Tá bem? O Oeste Paulista, ele abrange essa região, se nós pegarmos aqui, ó, de Campinas, tá bem? E segue em direção ao interior, Araraquara e Ribeirão Preto, ok? Que vai ser uma região de expansão por volta aí de meados do século XIX, tá? Finalzinho da primeira metade e início da segunda metade desse século. No Vale do Paraíba, a produção de café, ela vai se destacar pela utilização da mão de obra imigrante, porque se vocês olharem aí nas datas, já são datas posteriores à Lei Eusébio de Queiroz, a proibição do tráfico negreiro. Nós vamos trabalhar isso ali com mais calma depois, ok? Então, nós temos o destaque da mão de obra imigrante nesse cultivo da lavoura e o emprego de técnicas melhores de cultivo e manejo, tá certo? Bom, uma observação importante. Tá? A opção pelo trabalho livre no Oeste Paulista, que nem eu já destaquei, mas aqui nós vamos registrar, ela foi resultado do quê? Primeiramente, do interesse em expandir a produção, ou seja, aumentar a quantidade de café produzido por meio do estímulo aos trabalhadores. Lembrando, o escravo não recebia salário. Okay? Então, que nem eu comentei com vocês, o trabalho dele, principalmente na região do Vale do Rio Paraíba, não rendia. Tá? Tanto quanto o trabalho de um imigrante que recebia aí esse estímulo financeiro. Tá bem? Da diminuição da oferta e do encarecimento da mão de obra escrava, isso vai fazer com que a opção pelo trabalho livre aconteça no Oeste Paulista. Tá? Essa diminuição da oferta de mão de obra escrava e consequente encarecimento foi um resultado, que nem eu já comentei, retomando, né, das leis criadas aqui no Brasil, começando com a Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, e essas leis sendo um resultado daquela histórica pressão inglesa que aparece na vinda da corte portuguesa ao Brasil, lá em 1808. Tá? Então percebam, 1808, 1850, só que a gente vai ter uma lei de proibição do tráfico de escravos. O Brasil ficou aí 42 anos cozinhando os ingleses, até que não teve mais para onde correr e nós fomos obrigados a adotar, né, essa medida, né? Antes tarde do que nunca, mas enfim, olha o tempo em que isso demorou. Bom, e aí nós temos como consequência da utilização da mão de obra livre a mudança na relação e na aquisição de terras aqui no Brasil, ok? Também no ano de 1850, ou seja, juntamente com a abolição juntamente com a proibição do tráfico de escravos,
foi criada a Lei de Terras de 1850. O que é a Lei de Terras de 1850? Como os produtores rurais sabiam que, junto com a proibição do tráfico, eles deveriam trazer ou optar pela mão de obra assalariada, o grande medo desses proprietários, dessa elite econômica brasileira, é que esses trabalhadores rurais, com o tempo, adquirissem suas próprias propriedades e parassem de trabalhar para eles, ou que se transformassem em concorrentes, tá bem? De um jeito ou de outro, eles precisavam garantir que isso não acontecesse, ok? Como que eles garantiriam que isso não aconteceria? Através da Lei de Terras de 1850. Ou seja, o primeiro ponto que nós destacamos sobre ela é que essa lei tinha por objetivo garantir que a posse da terra continuasse nas mãos dessa aristocracia. Tá bem? De que jeito? Todas as terras que não possuíssem dono, né, que eram chamadas na época de terras devolutas, que até 1850 bastava você chegar, demarcar e começar a produzir para que dentro de um período ela passasse a ser sua, ou seja, essas terras, a partir da Lei de Terras de 1850, passaria para o controle do Estado, ok? E você só poderia adquirir terra a partir de agora comprando. Ou seja, quem tinha dinheiro para comprar, poderia comprar mais terras, no caso, essa aristocracia. Quem não tinha dinheiro, que eram esses trabalhadores assalariados, não poderiam mais tomar posse de terras, ou seja, eles ficariam sem terras e permaneceriam trabalhando, obrigados a trabalhar para essa aristocracia. Tá bem? Bom, que nem eu comentei com vocês, então excluía a possibilidade de escravos libertos e imigrantes terem acesso à terra. Bom, isso que nem eu adiantei para vocês gerou então um grande contingente de trabalhadores que, por não terem como adquirirem suas próprias terras, estariam então à disposição para trabalhar para esses aristocratas, ok? Bom, esse grande contingente de trabalhadores ligados a esses grandes proprietários de terra é o que vai formar a base do poder dos coronéis que nós vamos trabalhar lá no assunto de República Velha. Okay? O grande poder dos coronéis vinha da quantidade de pessoas que eles controlavam ou que de alguma maneira dependiam deles. Tá? Essa base, esse grande contingente de pessoas que trabalhavam ou que dependiam dos coronéis começa a se formar aqui na metade do século XIX. Tá bem? Bom, e o objetivo de Dom Pedro II, ao aprovar a Lei de Terras de 1850, era fazer um agrado para essa elite brasileira, conquistar o apoio deles, fazer a vontade deles para que eles continuassem o apoiando politicamente. Bom, outra consequência da utilização da mão de obra livre foi a adoção de modelos para a organização desses trabalhadores. E aqui, para adiantar, um modelo fracassou e o outro teve sucesso. Quais são eles? Primeiro é a parceria, que nem eu adiantei para vocês, fracassou. Por que ela fracassou? Olha as características desse modelo. O empregado, ele foi empregado principalmente no Vale do Paraíba, ou seja, a região que nós comentamos lá atrás, que foi uma região que entrou em decadência devido à má utilização do solo, tá bem? O colono, que era esse imigrante que trabalhava nas fazendas, ele dividia com o seu patrão os lucros e os prejuízos. Então, de novo, estou falando de uma região onde a cultura do café faliu devido à má utilização do solo, vocês já imaginam que esses trabalhadores, pelo menos no final, tiveram que dividir os prejuízos com o seu senhor. Perdão, com o seu senhor não, com o seu patrão. Esse mesmo trabalhador, ele não possuía um salário fixo, ok? Ele ficava com metade daquilo que ele produzia. Então, se ele produzia bastante, ele ficava com metade daquilo que ele produzia. Se ele produzia pouco, ele ficava com metade daquilo também. Ele não recebia um fixo por mês, ok? E além disso, como muitas propriedades ficavam afastadas de cidades, de centros urbanos, elas tinham vendas e essas vendas serviam para comercializar produtos para a subsistência dos colonos, produtos de primeira necessidade, tá bem? Contando que eles não tinham nenhum pedaço de terra para produzir nada que eles iriam consumir, então eles tinham que comprar tudo. E os preços nessas vendas eram altíssimos, eles eram inflacionados. E aí o colono todo mês tinha que comprar os seus mantimentos para se manter e ele ia se endividando, porque o que ele ganhava, o que ele recebia com o seu trabalho não era suficiente para cobrir esses preços inflacionados. E ele só poderia sair da terra quando ele quitasse
aquela dívida, ou seja, ele não poderia pedir demissão e ir embora antes de pagar aquela dívida que ele tinha com o seu patrão. Isso foi, na verdade, uma estratégia adotada pelos aristocratas, por essa elite, principalmente do Vale do Paraíba, para conseguir prender esse trabalhador à terra, para evitar que ele saísse. Lembrando, a gente está falando aí de um contexto onde a mão de obra escrava estava ficando cada vez mais difícil, tá certo? Mais cara, então eles não poderiam perder esse trabalhador, então eles criaram essa estratégia de prendê-lo à terra. E a gente pode dizer que essa é uma estratégia que configura um trabalho análogo à escravidão. Então, se nós considerarmos o Vale do Paraíba uma região que empregou durante muito tempo mão de obra escrava, quando o imigrante finalmente chega a essa região, ele vai ser submetido a um regime de trabalho semelhante, análogo ao dos escravos. Ok? Motivo: encarecimento e a diminuição da oferta do escravo, o que fazia com que esses aristocratas criassem mecanismos para garantir os trabalhadores. Tá bem? E aí nós temos o colonato. O colonato ele teve sucesso, ok? Foi um modelo que deu certo, que nem eu falei para vocês lá atrás. Neste modelo, este modelo foi empregado principalmente no Oeste Paulista, ou seja, em uma segunda fase de expansão do café, já aí na segunda metade do século XIX, onde já predominava a mão de obra imigrante, ou seja, foi uma região onde utilizou-se principalmente imigrante e não escravo. Não estou falando que não tinha escravo, tinha, mas a grande maioria de trabalhadores no Oeste Paulista, pelo menos nas últimas cidades por onde o café foi se expandindo, era de imigrantes, ok? Neste modelo, o empregado ele vinha ao Brasil com a sua passagem paga pelo governo de São Paulo. Diferentemente do modelo de parceria onde quem custeava a vinda desse imigrante era o dono da fazenda, era o patrão dele, ou seja, o cara já chegava aqui com dívida. E que nem eu falei, ele só podia sair depois de quitar, e ele nunca ia quitar. No modelo do colonato, não. No modelo do colonato, quem pagava a vinda do imigrante ao Brasil era o governo de São Paulo, da província de São Paulo. Então, o imigrante não chegava aqui devendo para ninguém, tá certo? Por que que isso foi feito? Porque lá fora, principalmente na Itália, né, de onde veio, né, a grande maioria desses imigrantes, o governo desses países da Itália começou a proibir a vinda de imigrantes para cá. Tá? A Itália ainda não estava unificada na primeira metade do século XIX, mas o governo das regiões italianas de onde os imigrantes saíam começou a proibir a vinda de imigrantes, começou a proibir a vinda de italianos para o Brasil, porque sabia o que acontecia com eles quando eles chegavam aqui. Tá? Então, para mudar, para que esses imigrantes pudessem continuar vindo e abastecer as lavouras brasileiras com mão de obra, o governo da província de São Paulo teve que mudar as regras do jogo. Ok? Um dos pontos foi esse, de pagar a passagem para que o cara então chegasse aqui sem dever nada para ninguém. Tá certo? Bom, o colono recebia 2 salários, tá certo? Um deles era fixo e o outro por produtividade. Ou seja, mesmo que ele produzisse pouco em um mês, ele não ia ficar sem receber nada ou recebendo muito pouco, porque ele tinha um salário fixo. Recebia um pedaço de terra para sua subsistência, ou seja, ele podia plantar aquilo que ele iria comer, não precisaria ficar comprando tudo, como acontecia no outro modelo, logo ele não se endividava ou não se endividava tanto, tá certo? Além, né, da agricultura que a gente veio descrevendo até aqui, o segundo reinado também foi marcado pelo desenvolvimento industrial. Não foi a base da industrialização do Brasil. Motivo esse pelo qual eu apresento de novo, que nem eu falei para vocês lá no comecinho da aula, a palavra surto industrial. Tá certo? Esse surto industrial no Brasil, ele vai ser marcado como a Era Mauá, onde nós destacamos a figura do Barão de Mauá, que é esse cidadão que acabou de aparecer para vocês aí na imagem. Tá bem? Bom, de novo, por que um surto industrial? Porque ele começou de maneira muito repentina e do mesmo jeito que ele surgiu de maneira rápida, ele vai acabar em pouco tempo, que nem eu adiantei agora há pouco. Isso não formou as bases para a industrialização do Brasil, que vai acontecer só no século XX, mais ou menos aí no final da primeira metade, tá certo? Bom, o que permitiu esse surto industrial durante o segundo reinado? O que foi ou o que permitiu que a Era Mauá acontecesse? Primeiro ponto, o acúmulo de capital proveniente da agricultura. Todo
recurso, o dinheiro gerado pela agricultura, principalmente no estado de São Paulo, fez com que ali houvesse recurso necessário para a aplicação na indústria. Das leis de combate à escravidão, por quê? Qual é a relação delas com a indústria? Uma vez que nós temos no Brasil um aumento na quantidade de trabalhadores assalariados, esses trabalhadores assalariados passam a representar um aumento no mercado consumidor. Ou seja, mais gente para comprar, mais gente para consumir. Isso faz ou permite com que as indústrias então pudessem surgir para vender, produzir aquilo que seria vendido para esses trabalhadores assalariados. Ou seja, as leis de combate à escravidão aumentaram o mercado consumidor brasileiro. E também as leis de combate à escravidão permitiram que aquele capital antes utilizado, na compra de escravos, agora então pudesse ser finalmente investido na indústria. Tá bem? Bom, outra coisa que permitiu a Era Mauá, esse surto industrial, foi a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco, ela aumentou a taxa sobre os produtos importados, ok? E ao aumentar a taxa sobre os produtos, eles ficaram mais caros. Produtos importados mais caros favorecem o surgimento de similares nacionais a preços mais baixos, tá? Então nós temos aqui um cenário bastante fértil, propício para que as indústrias surgissem, e foi o que aconteceu. Bom, a mudança, na tarifação, a anulação da tarifa Alves Branco, que não demorou muito para acontecer por pressão dos ingleses, justamente porque isso prejudicava os seus produtos e não era o que eles queriam, tá bem? E a preferência da nossa elite por produtos importados e não pelos similares nacionais fez com que as indústrias Mauá falissem, e isso colocou fim à industrialização durante o segundo reinado, a esse surto industrial brasileiro. A gente pode destacar aqui também a falta de apoio do Estado, um Estado de mãos atadas, amarradas com os compromissos assumidos com a Inglaterra, motivo pelo qual eles anularam a tarifa Alves Branco. Enfim, tudo isso fez com que esse surto industrial não fosse para frente, por isso que a gente chama de surto, ou seja, tudo isso fez com que ele acabasse, tá bem? E a industrialização do segundo reinado, ela basicamente fica nisso daqui que a gente acabou de descrever, tá bem? Bom, pessoal, este é o assunto então que abordou com vocês a organização política e econômica do segundo reinado. Próxima aula nós voltamos com os outros aspectos e características do segundo reinado, tá certo? Valeu pela atenção, pela paciência, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.